Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nesta sexta-feira, depois de alguns dias em que a nossa sanidade mental, a nossa paciência foram muito atacadas por parte dos deputados federais extremistas bolsonaristas, mancomunados com os deputados bandidos e ladrões do Centrão. Que casamento, hein? Deputado extremista com deputado ladrão. E aí, obviamente, a nossa paz de espírito fica mexida. Mas nem tudo está perdido, como alguns veículos de comunicação, alguns analistas estão colocando, porque não há nada definido, não há nada concretizado, não há nada cristalizado. Não há nada que não possa ser modificado, até porque, como eu disse a vocês, além das discussões e coisas que vão acontecer no âmbito da política, no âmbito do parlamento brasileiro, depois haverá o Supremo Tribunal Federal, que não está atrás de voto, não está atrás de eleição, simplesmente tem magistrados ali que têm que exercer uma independência para garantir o cumprimento da nossa Constituição. E a sociedade brasileira está começando a criar mais movimentações, criando mais datas. Dia 21 agora tem uma manifestação contra essa patifaria toda, e esse pode ser apenas o primeiro movimento para que se impeça que essas iniquidades todas que atacam a nossa sanidade mental, mas atacam, sobretudo, o Estado Democrático de Direito, que essas situações sejam barradas, e elas serão. Hoje, a propósito, tem um artigo muito interessante de Tony Marlon no UOL. Né? A matéria, o artigo dele é esse aqui. Ó. E o Tony Marlon é um ativista social, uma pessoa que opera na periferia de São Paulo, um educador, e ele escreveu esse artigo com esse título: A PEC da blindagem e a exaustão da esperança. Bom, de fato, muitas coisas deixam a gente muito exaustos, né? Mas elas não significam que nós abrimos mão, que nós recuamos, que nós vamos deixar para lá. É como, de repente, se o Brasil tivesse vendo aí um grande esgoto político aflorando e, enfim, e a gente tivesse que tomar alguma providência. Você, quando tem um esgoto na sua rua, enfim, alguma coisa que está criando um problema, o que você faz? Você simplesmente fica pulando ali e finge que não é com você, ou você aciona lá a empresa, a instituição que é responsável de fazer aquilo. Você mobiliza os seus outros vizinhos, você faz alguma coisa. Enfim, é isso que nós, enquanto sociedade, temos que fazer também, porque essa gente não vai empurrar a goela abaixo do povo brasileiro tantas iniquidades depois de tantas resistências que nós tivemos aqui no Brasil. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre algumas coisas que estão acontecendo, fazer alguns esclarecimentos também, porque tem muita gente que fala, passou a PEC da blindagem passou. Peraí, ela passou por uma parte do Congresso Nacional, ela tem que passar por duas partes, aí é outra história. Depois, se passar por isso tudo, vai ter que passar pelo Supremo Tribunal Federal. Então, muita calma nessa hora. Bom, antes de entrar nos temas, é fundamental convidar você. Chegou agora o nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Participe aqui do nosso portal, sempre dando seu joinha, seu comentário, compartilhando os nossos vídeos e, se puder, prestigiando também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. A cada pessoa que se inscreve no nosso novo canal de cortes ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. E no canal de cortes eu sempre coloco matérias também, reportagens, coloco também vídeos de instituições que tratam de temas do nosso cotidiano, além desse papo que eu levo aqui com vocês todos os dias, tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Então, a coluna do Tony Marlon chama a atenção de deputados de esquerda que votaram a favor dessa PEC da blindagem. Gente, é uma coisa injustificável. Depois alguns sentiram o drama, vieram, olha, eu votei por conta disso. Não tem desculpa, gente. Que negócio é esse? A gente vai ter que ensinar deputado federal o que é certo, o que é errado agora, e sobretudo um deputado alinhado com o pensamento progressista. Então, olha, o que esses deputados do PT ficaram queimados, eu chamo a atenção do PT, que é o maior partido, e é o partido do presidente da República. E ficou mal no meio dessa história, porque, enfim, há um desgaste político para a sigla, há um desgaste político para a esquerda, de um modo em geral, e cria-se também uma série de desencantos numa série de pessoas. Então, esses deputados aí, eles têm que prestar contas também, né? Ontem eu mencionei com vocês alguns, né? Uma série deles, mas, enfim, são situações injustificáveis. A gente vai voltar nesse assunto novamente, porque
os deputados, de um modo geral, que votaram a favor da PEC da ladroagem, da bandidagem, olha, até pessoas que a gente nunca imaginou que poderiam ser contra, pessoas de direita, elas estão se posicionando contra, o que mostra que no campo da racionalidade, no campo da lógica, no campo do bom senso, às vezes é possível convergir pessoas que estão no campo político, no campo econômico da direita e da esquerda, né? Bom, fazendo um corte aqui com uma notícia que ganha cada vez mais repercussão, essa que eu comentei com vocês, que em função de tudo que está acontecendo, ela acabou ficando assim na página 3, na página 4, né? Mas a história é essa aqui. Dino abre inquérito contra Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos com base em relatório da CPI da Covid. Hoje já tem aqui uma coluna da Bela Megali, deixa eu ver, da Miriam Leitão, que traz aqui uma entrevista com o senador Fabiano Contarato, que foi ativo lá na CPI do Covid, e está chamando a atenção de algo que nós não podemos esquecer e nós não vamos esquecer. Contarato sobre investigação de Bolsonaro por crimes da pandemia. 2 pontos. Respeito a 700 mil vidas perdidas. Então, gente, um assunto que muita gente achou que tinha sido varrido para baixo do tapete, não. Agora ele está voltando e está voltando com força porque vocês viram já que o ministro Flávio Dino não é o ministro do esquecimento, o ministro do acordão, o ministro de deixa para lá. Não. Ele, quando a bola está caindo na frente dele, ele está chutando. Então é essa, e ele deu um prazo que foi muito interessante, deu um prazo de 60 dias, que não é um prazo eterno, e a Polícia Federal tem muitos elementos, é só fazer o copia e cola, porque está tudo aquilo que a CPMI levantou, está materializado. O Contarato fala, olha, foram quase 5 meses, com dezenas de investigações, de depoimentos, de documentos, enfim. E o Dino ainda ampliou essa abertura de inquérito, o objeto do inquérito, para apurar também corrupção, desvio que aconteceu nesse período todo. Então, olha, o pacote aí promete uma coisa muito interessante mais à frente, né? E as figuras vocês já sabem quais são, né? Bolsonaro, os filhotes dele, Osmar Terra, Bia Kicis, Carla Zambelli, Carlos Jordi, Onyx Lorenzoni, Alan dos Santos, um monte de gente que durante a pandemia fez de tudo para a gente ter um número maior de mortes no nosso país. E a gente tem uma estatística que nem o Malafaia vai conseguir defender essa, né? Porque esse assunto agora fica complicado para ele, né? E para essa gente toda. Porque o Brasil, tendo apenas 2,5% da população do planeta, nós tivemos 11% dos mortos na pandemia. Isso porque nós tivemos aqui dentro do Brasil ainda uma série de instituições, até veículos de comunicação, que fizeram campanhas para as pessoas não se aglomerarem, as pessoas usarem álcool em gel, as pessoas tomarem seus remédios, as pessoas usarem máscaras. Então, isso tudo ainda diminuiu bastante o número de mortos que nós tivemos no nosso país, porque do outro lado nós tínhamos um criminoso, um assassino, um genocida fazendo o que ele fez, que jogou mais de 700 mil pessoas morreram. Gente, porque é o seguinte, os números que nós temos de pandemia aqui no Brasil, esses números não computam pessoas que morreram alguns meses, alguns anos depois, fundamentalmente em razão das sequelas. Quantas pessoas não estão sequeladas hoje no Brasil, que não sentem mais o olfato, que tem problemas de memória, que tem uma série de doenças provenientes daquele período em que esses assassinos estiveram à frente do nosso país? Isso tudo tem que ser rememorado, isso tudo tem que ser responsabilizado. Não é por outra razão, vocês que acompanham o nosso portal sabem, né, que eu mando representação lá para a Procuradoria-Geral da República, para a Polícia Federal, que é o papel que nós temos como cidadãos, né? Estou vendo esgoto ali na minha frente, então estou fazendo o que é possível na minha parte. E ainda bem que tem muita gente como vocês aí que dão esse apoio total na medida que vocês ajudam o nosso portal a crescer, ganhar mais prestígio, enfim. Aliás, até me esqueci que nós estamos concorrendo à votação do IBEST também. Vou colocar sempre o primeiro comentário também, que é muito importante para a gente chegar a mais pessoas, né? Bom, e a coisa também que é o grande paradoxo no meio disso é que o Bolsonaro está tentando escapar de uma coisa, aí vem esse meteoro, né, da pandemia que vai ser difícil. O senhor Malafaia, o senhor vai dizer o quê? Que o Brasil não teve mortos? Que tudo é armação? Essa falcatrua, essa ficção das mortes no nosso país, que não teve responsabilidade. Aliás, o senhor devia estar nessa lista também, né? Porque o senhor foi também um agitador muito grande, que jogou muitas pessoas à morte aqui no nosso país, né? Nós não esquecemos disso, não.
E aí o seguinte, ontem um deputado foi visitar o inelegível e tadinho, né? O bicho está muito mal, segundo ele aqui. E as notícias vão apavorando essas pessoas. Aliado visita Bolsonaro e diz: risco de morte dele é iminente. Mas como gostam de se vitimizar, né? Deputado Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, achou o ex-presidente Jair Bolsonaro debilitado ao visitá-lo nessa quarta-feira. Só que a criatura está super ligada, né? Porque ele ficou acompanhando a votação lá no Congresso Nacional, na Câmara, e está todo contente, porque, ao que indica, né, existe um grande apoio para um projeto de anistia que visaria beneficiá-lo. Só que é o seguinte, água no chope está caindo toda hora, porque o Paulinho da Força, que foi escolhido para cuidar desse assunto, ainda que com uma visão muito míope, porque ele diz, temos que pacificar o Brasil. Pacificar o quê? Pacificar lá os bandidos, golpistas, que quiseram destruir a nossa Constituição, com quem está defendendo a legalidade, defendendo a Constituição, a democracia do nosso país. Então, vamos fazer pacificação com o criminoso, aquele que quis nos matar, quer destruir a democracia. Então, a coisa está muito mal posta e os grandes veículos de comunicação não estão contribuindo para que a população entenda melhor que não se trata de pacificar, não se trata de esquerda e direita, se trata de pessoas criminosas que tentaram destruir o Estado Democrático e Direito e daqueles que não quiseram que se destruísse o Estado Democrático e Direito. Não tem nada de esquerda e direita no meio dessa história. E aí é o seguinte, gente, o negócio é tão engraçado que se esse projeto... Vamos imaginar uma outra coisa aqui, bem cáustica, né? Pelo menos para o campo da extrema-direita. Se Bolsonaro morrer, como está dizendo aqui o deputado, que ele está dodói, ele está com risco de morte iminente, se ele morrer, sabe o que acontece com essas discussões todas sobre anistia no Congresso? Ela vira um fumaça, acaba, ninguém vai querer mais anistia, porque essa estratégia toda é para livrar o criminoso mor da nação e livrar a eles próprios, e não aqueles que ainda estão presos, né, que é uma fração bem reduzida daqueles que fizeram tudo o que fizeram. Bom, e no meio disso tudo surge o comportamento do presidente Lula, que tem a ver com todos esses assuntos. Por quê? Porque é uma liderança política, e os assuntos da vida política não podem prescindir de uma pessoa que ganhou 60 milhões de votos. Então, enfim... É muito difícil a gente compreender que é importante a presença do presidente da República na disputa da política, no combate da política. E hoje tem a coluna da Bela Megali aqui, com esse título aqui. Né? A irritação de Lula com deputados do PT que votaram a favor da blindagem. Mas, presidente, o senhor... tem se pronunciado, só tem feito lives falando desse assunto, porque como é que pode 12 deputados terem feito isso? E aí é o seguinte, tem a coluna do Cocho, muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês. E o Cocho, gente, jornalista e amigo do Lula há 40 anos, mais de 40 anos. Agora, o que está faltando são mais Cochos perto do Lula para falar algumas coisas, né? Como essa aqui, vamos lá. Do governo Lula é algo absolutamente questionável, Diego. Oi, Cocho. Diego, tudo isso que o Lula falou hoje, ele podia ter falado antes da votação, depois do leite derramado não adianta. Mas se ele tivesse falado exatamente isso aí, contra essa aberração dessa PEC da impunidade, talvez aqueles 12 votos dados pelos petistas não teriam ajudado a aprovar um absurdo, uma insanidade dessa. A Letícia tem toda a razão, o governo está muito ausente da discussão, do debate político. Sabe, no Congresso, que é onde se debate. Eu também não vi, a gente ficou sabendo que o Lula não gostou, mas não é questão de não gostar. Ele tinha que... Opa, deu um pau aqui. Voltou. Mostrar para a população brasileira o que estava em jogo, a gravidade. Bom, mas é o seguinte, gente, deu para vocês pegarem que o Cocho está dizendo aqui é exatamente aquilo que eu tenho dito para vocês aqui o tempo todo, que muitas vezes as pessoas acham que é uma crítica, está fazendo crítica. Gente, olha só, nós não estamos num país onde está discutindo dentro do Congresso Nacional se vai aumentar 20 centavos a conta de luz, ou somente isso, ou essas questões. Não, está sendo, entrando em combate a destruição da democracia do nosso país. Então, a gente tem que chamar o presidente da República, chacoalhá-lo pelo braço e falar, presidente, olha só, vem aqui com a gente que a coisa está ficando complicada, hein? É assim que eu penso.
E olha, eu acho que dá certo, gente, senão eu não estaria aqui com vocês. A gente tem que fazer barulho mesmo. A gente que está resistindo aí contra essa coisa toda, esse esgoto todo, e nós que estamos conseguindo manter a nossa sanidade mental através desses espaços aqui. Bom, eu fico por aqui. Mais tarde tem coisas muito interessantes para compartilhar com vocês. Até lá. Tchau.